A professora doutora Raimunda Kelly Silva Gomes. A professora Kelly é doutora em Educação pela Universidade Federal do Amapá, com experiência em Educação Ambiental. Atualmente é professora da Universidade do Estado, curso de Licenciatura em Pedagogia e líder do Grupo de Integração Socioambiental e Educacional. É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá. Convidamos também o promotor de Justiça e professor mestre Marcelo Moreira dos Santos. Professor Marcelo é mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estácio de Sá, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, atualmente é promotor de Justiça do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e Urbanismo e professor do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. Nesse momento, eu passo a palavra ao mediador. Boa tarde. Alô. Boa tarde a todas as pessoas presentes, boa tarde à mesa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui mediando essa mesa redonda, e sobretudo estar ao lado de duas pessoas que são catedráticas do tema, né? A professora doutora Kelly Gomes, o professor promotor de Justiça responsável pela problemática, o professor Marcelo Moreira, sobretudo para falar de um tema que é extremamente relevante, o debate que nós temos hoje. Lembrando há pouco que eu passei 2 anos construindo uma sessão específica para falar de todo o arcabouço jurídico, de toda uma política ambiental que foi instituída, que foi erigida, fruto de muita luta, fruto de muitos embates, e que hoje a gente sente um certo retrocesso e, por que não dizer que está sob ameaça? Nós estamos tendo um evento muito rico, mas eu ouso dizer, vislumbro esse tema da educação ambiental para o direito humano como um tema extremamente agudo, muito relevante para o nosso debate no dia de hoje, dada toda esse cenário que é vivenciado no dia de hoje. Para falar um pouco mais da educação ambiental como direito humano, sobretudo dentro do cenário amapaense, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro expositor, o professor Marcelo Moreira. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelas professoras Eliane Paixão, que foi minha colega ainda no tempo do mestrado, a professora Helena Simões, e por um breve momento tive a honra de substituir na cadeira de Direitos Humanos, quando ela esteve licenciada com doutorado, e dizer que é uma honra partilhar essa mesa também com a professora Kelly, e já ouvi essa introdução do meu charado Marcelo. Falar de educação ambiental, obviamente, remete a reunir em uma única frase, uma única expressão,
duas forças que são onipresentes no nosso tempo moderno. Falar em educação já seria um grande desafio, e falar em ambiente ou em meio ambiente, talvez um desafio tão maior quanto. O fato é que ambas preocupações, elas são paradoxais. Elas são, ao mesmo tempo, elas conseguem, tanto a educação quanto o ambiente, ser instrumento, ferramenta de libertação e de dominação. Quando a questão da educação ambiental surgiu nos tratados internacionais pela primeira vez, já havia uma longa tradição de discutir educação e de pensar na educação como uma ferramenta de cuidado do ambiente. Na filosofia chinesa, há um ditado que se dizia assim, quando se falava de sonhos ou planos. Se você tem plano para um ano, plante arroz. Se você tem plano para 10 anos, plante árvores. Se você tem plano para 100 anos, eduque uma criança. Se você tem planos para a vida inteira, para a eternidade, cuide do meio ambiente. Então, aquilo que estava na filosofia ganhou sentido, ganhou palavras, e palavras próprias, a partir dos anos 70, quando ganhou corpo, não apenas o reconhecimento de um direito humano à educação, mas o reconhecimento de um direito humano ao ambiente. A primeira conferência das Nações Unidas, que ocorreu em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, tinha como primeira fala pensar o meio ambiente humano. E ali apareceu já um primeiro indicativo de estabelecer, ou de pensar na necessidade de se ter uma discussão específica para a educação ambiental. Naquele momento também não havia ainda um direito ambiental, como chamamos hoje. Ele também aparece juntamente na Conferência de Estocolmo pela primeira vez. O que é que isso tem de novo? Bom, a gente pode ter muitas linhas de análise. Uma delas é bem formal, catalogando os direitos que existem em referência à educação ambiental, a gente consegue ver a todo tempo um direito bem colocado, bem desenhado, com todas as suas letras. A Declaração de Direito Universal de Direitos Humanos da ONU já falava do direito à educação como direito humano, direito de todos, dizendo que realmente é um direito humano. A primeira vez que se tratou da importância da educação ambiental foi uma recomendação da ONU em 96, que depois se transformou em um programa específico da Unesco em 1975. No Brasil, a nossa Constituição vai escrever com todas as letras em 88 que existe aqui um direito fundamental, ou seja, aquele direito humano transformado na Constituição. E seguindo as normas, até mesmo antes da Constituição, quando tratou da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai ver esse na Lei 6.938 de 81, que não se cuida do ambiente sem cuidar da educação. E aí, uma dezena de outras normas, que eu nem quero ler aqui, porque se vão pensar que o direito é só isso, que é um conjunto de normas sistemáticas organizadas no tempo. Mas todas elas dizendo que a educação ambiental, a educação para o ambiente, faz parte e é uma política nacional pensada para o Brasil. Isso vai se refletir no Brasil com a federação e em vários estados, e no nosso especificamente nós temos também uma previsão expressa. Previsão essa que, enquanto conversamos aqui, corre sério risco de desaparecer. O projeto de lei ordinária número 10 de 2019, da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, de iniciativa do governo estadual, anda a reformular a estrutura organizacional, ou seja, a organização da política estadual de meio ambiente, modificando a estrutura da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, extinguindo o Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, extinguindo o Instituto de Florestas, só que no meio de toda essa extinção, sai extinguindo um monte de coisa. Uma dessas que a gente realmente sentiu muita falta, e foi objeto de uma recomendação que baixamos, a promotoria de Macapá, através da minha pessoa, e a de Santana, através de um colega nosso também aqui, professor Adilson,
é que nós perguntávamos aonde fica a educação ambiental, entre outras perguntas. Onde é que fica a política estadual de fauna? Sumiu. Mas a educação ambiental foi o que mais nos chamou a atenção, porque os órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, eles têm um dever de atuar na educação, inclusive não formal, transdisciplinar, ou seja, não é só a Secretaria Estadual de Educação que deve atuar formalmente, porque a lei é muito clara, não existe uma matéria específica de educação ambiental. Essa matéria, o ambiental, essa matéria ela é transversal, ela tem que estar presente em todo o ensino, em qualquer matéria, em qualquer etapa, salvo no ensino superior, diz a lei, que é possível, conforme a especificidade do curso, criar cadeiras específicas, inclusive de educação ambiental. Mas no Estado a gente corre exatamente como o Marcelo Ramos disse no começo. Não apenas uma possibilidade de retrocesso, mas a gente passa por uma política de desconstrução explícita de conquistas tradicionais. Isso não é só no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, a discussão do direito ambiental, do direito à educação ambiental, a gente vai ver o seguinte: se fôssemos repetir a Conferência de Estocolmo de 72, hoje, 2019, talvez nenhum daqueles direitos tivessem sido aprovados, pelo menos enquanto aqueles direitos fundadores da atual ordem jurídica que nós temos hoje. Isso vale não só para o Brasil, isso vale para países já desenvolvidos. Para os Estados Unidos, dizem que a agência ambiental norte-americana, a EPA, não voltaria a existir se fosse no atual governo norte-americano. Razões que dispensam comentários. No Brasil, a mesma coisa, porque no ato só de começo de governo, de 100 dias, foram exonerados todos os superintendentes de órgãos de fiscalização ambiental do IBAMA, eu falo especificamente, todos, de uma só vez, o que demonstra que a gente perde um pouco o rumo. Quais são os desafios que nós temos? E eu queria me ater num aspecto, que é um aspecto que se discute muito hoje. Quando a gente fala em educação ambiental, se já é difícil dizer o que é educação, se a educação tanto pode ser a arma da liberdade como instrumento da opressão, imagina quando se faz isso discutindo ambiente. O que é ambiente? Do ponto de vista do direito, que é a matéria do qual eu falo, mais do que da educação, me desculpe nesse sentido, nós vivemos uma incógnita. Até 2017, apesar de no Brasil nenhum escritor de direito, nenhum doutrinador, como a gente chama do direito, né, tratar do meio ambiente como se não fosse direito fundamental, que está na nossa Constituição, como não fosse um direito humano, porque está numa série de tratados, ninguém sabe dizer qual é o ambiente que é direito humano. Qual é o conteúdo desse... O que é ambiente mesmo? É a cidade, é a fauna, é a flora, são as árvores de papel que a gente desenha no Dia da Árvore, que eu adorei a figura usada pela professora, que é um pouco essa ideia romantizada. Tudo, absolutamente qualquer coisa, cabe no conceito de ambiente. E aí o que é que protege? Quem protege tudo não protege nada. Pela primeira vez, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2017, respondeu a uma consulta formulada pela Colômbia. A Colômbia perguntou à Corte Interamericana, que também não apenas julga, ela também responde e dá opinião consultiva, e respondeu à opinião consultiva 23 de 2017. Qual o conteúdo desse direito humano chamado ambiental? E a Corte respondeu. O conteúdo jurídico, respondeu muita coisa, não são só isso, pelo amor de Deus. Mas o fundamental, o conteúdo jurídico do direito humano ao ambiente não é de direito mesmo, é de dever. Dever nada mais é do que uma busca, aquilo que também a professora Ângela falou, a gente só obedece quando é obrigação. Pois é, o ambiente ele não é um direito que nós temos de usufruto, de usar, de gastar, de fazer o que a gente quer. É um dever que nós temos em relação a tudo isso. E a dificuldade maior realmente
tanto no Amapá, quanto fora do Amapá, como na Amazônia como um todo, e no mundo inteiro, é uma dificuldade de relação que a humanidade presente tem com o meio ambiente. A gente entende que o meio ambiente é importante, que ele tem que ser preservado, mas a gente não consegue dar corpo a isso. Nem no direito, apesar de todos os tratados, leis que existem referente ao assunto, e também o desafio para a educação. Eu andei olhando, por exemplo, o que é que na prática nós encontraríamos na realização desses deveres para com o ambiente, inclusive dever de educação. E o que é que a gente encontra procurando nos sites, por exemplo, das duas principais secretarias, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, eu já me encaminhando para o encerramento, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macapá. Quando você busca, em qualquer site de busca, porque hoje, infelizmente, não há uma transparência quase nenhuma desses órgãos ambientais, você vai descobrir que, por exemplo, até hoje a SEMA tem, no projeto de lei não tem. Ele está em discussão, inclusive, lá dentro do Ministério Público agora. Eu até pedi a professora Helena, eu pedi assim para 4h30, impreterivelmente eu sair, porque aí daqui eu corro para lá. Eu estou de férias. Isso é assim, senão eu já teria que estar lá, né? Na SEMA, existe um núcleo de educação ambiental. Esse núcleo de educação ambiental, ele tem algumas ações ali indicadas. Ele deveria ter uma comissão interinstitucional de educação ambiental, que está na legislação, resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, cria essa estrutura. Deveria trabalhar uma agenda ambiental da administração pública, a 3P, que é um dever realmente de toda a administração pública. Teria um projeto de agente comunitário criado pela resolução COIMA 7 de 2004, que já funcionou, hoje não funciona com efetividade. Agentes da própria comunidade que poderiam autuar infrações ou ilegalidades ou denunciar danos ambientais, realmente não tem funcionado. Um projeto de reciclagem, requalificação do lixo como matéria-prima secundária, chamado Projeto Lixo que Vale, que também não tem funcionado, e o projeto de educação ambiental das unidades de conservação, que não funciona com efetividade. A Secretaria Municipal de Educação também tem alguns projetos, projeto Escola Verde. Ano passado, durante o decorrer de um ano, o Ministério Público, através de testamento de conduta, conseguiu levantar valores que foram repassados a esse projeto de educação ambiental, numa ordem pequena, mas convertido em casos práticos de hortas, de plantio de flores, projetos de defensores ambientais mirins, e que a gente, analisando tanto uma secretaria quanto a outra, que a gente nota assim é que, apesar da existência de uma política, pelo menos no aspecto não formal, do que eu falo agora, existem muitas ações fragmentadas, em que a própria estrutura institucional do Estado, ela não consegue se encontrar. Fica muito no campo do direito, então, no campo muito do voluntarismo, ação individual de pessoas, mas não como um dever do poder público. Eu acho que para isso transitamos, existe uma necessidade de levarmos realmente mais a sério os direitos humanos. Isso passaria em tentar mudar um paradigma mesmo, de que o direito nos dá tantos direitos. Esses direitos humanos nos dão, na verdade, são muitos deveres. E esse dever, ele busca exatamente romper essa ideia que a gente faz quando a gente pode, a gente inclui no orçamento quando der, a gente existe realmente o dever, e acredito que esse reflexo da opinião consultiva da Corte Interamericana, que ainda não chegou no Brasil tudo é como direito, né? E apesar de nunca terem mexido na Constituição, lá no artigo 225, que é o artigo único que trata dessa questão, a gente vai começar a sentir essa mudança da cultura em relação ao meio ambiente, dessas lutas que ainda travam a educação e que travam o meio ambiente por uma vida digna das pessoas. Muito obrigado. Após a exposição do professor Marcelo Moreira,
passamos a palavra para a professora doutora Kelly Gomes. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e fico muito feliz, tanto em educação ambiental como direito humano. E para cumprimento Marcelo, eu gostaria de falar que a educação ambiental, ela é uma educação que, assim como as demais especificidades na área da educação, elas são negligenciadas, elas são apêndices, são anexos, que quando necessário a gente utiliza e geralmente engana, né? Quando ela é lembrada. De um modo geral, ela é arquivada e quando a gente precisa do anexo, a gente vai lá e resgata ela desde junho, especificamente no dia 5, né? E eu gostaria de iniciar com um relato. A semana passada, na minha instituição, uma professora do meu colegiado, ela olhou para mim e disse assim, Kelly, você não é bem pedagoga. Eu fiquei olhando assim para ela, não sou bem pedagoga, existe meia pedagoga, né? Aí eu, por quê? Porque você trabalha com educação ambiental. Aí eu, epa. Ou seja, só para a gente iniciar a nossa conversa. Então, a educação ambiental, ela surge ainda de forma muito, sem saber ao certo que tipo de educação seria. Né? Então, lá na década de 50, quando se começa os primeiros movimentos ambientalistas que discutiam a educação ambiental, a sustentabilidade, sem usar esses termos, usavam muito o desenvolvimento econômico pela confusão que se fazia com sustentabilidade, não se sabia ao certo qual termo utilizar. E aí, quando chega em 72, começa a se fazer vários grupos de discussão e se chega à conclusão de Estocolmo que era necessário, para se alcançar a sustentabilidade, uma educação, um modelo de educação diferenciado. Mas ninguém sabia ao certo se seria educação ambiental. Se sabia que era uma educação que ela iria discutir ou ter uma relação direta na relação homem-natureza. E aí se batiza como educação ambiental lá na primeira conferência, né, em Tbilisi. E aí foi um marco histórico, porque pela primeira vez se faz a primeira conferência sobre educação para o meio ambiente. Não era educação ambiental. Né? Então, lá na ECO 92, é que se chega de fato à conclusão que seria uma educação ambiental, que seria a junção de duas grandes áreas, né, educação e meio ambiente. Mas ela não surge como uma inquietação do Ministério da Educação, nem dos grandes educadores da área da educação. Ela surge como uma inquietação dos ambientalistas, dos movimentos sociais. Né? Então, como ela surge dos movimentos sociais, ela tem uma base muito pautada na educação popular. Né, em que eu teria uma relação direta de entender essa nova tendência educacional, que ela traz uma nova vertente, tanto focada no direito, mas com uma visão de que a educação ela era muito além de um currículo fechado, de uma sala de aula com 4 paredes, aluno e professor. Se entendia que a educação ela era um processo de formação humana para além do currículo escolar. Então, a educação ambiental ela surge com essa inquietação de entender a educação para além daquilo que é tradicional, que a gente está acostumado a entender. E aí, na ECO 92, a gente começa a discutir essa educação dentro de 3 modalidades, que ela entra como meta na Agenda 21. Né? E lá na Agenda 21, ela diz, é um direito humano e ela deve ser dever de todos, não mais do professor de geografia, de biologia, de ciências, do sociólogo, não, de todos, independente de etapa de ensino. E aí eu fico muito feliz com a mesa anterior, porque ela fala de inclusão. A base da educação ambiental é a inclusão. Então, quando se começa a discutir ela na ECO 92, essa educação para o meio ambiente, essa educação para a sustentabilidade, que entendia que precisava quebrar o paradigma com o modelo de educação existente, ou seja, era necessária uma discussão mais próxima com o Ministério da Educação, no Brasil, no caso, para se discutir como nós daríamos essa nova roupagem de entender a educação para além da sala de aula, porque entendia-se que o sujeito, ele não se forma apenas na escola, mas ele se forma na vida. Eles têm uma vida para além da sala de aula, para além do currículo. E aí começam a surgir termos, né? O sujeito ecológico, o sujeito ambiental, né? Ou socioambiental, ao longo da história não mudando os termos.
E aí, na ECA 92, eles estabelecem 3 modalidades: educação formal, a não formal e a informal. Na formal, é como ela seria incluída nos currículos escolares, porque entendia-se que a geração da década de 70, 80, era uma geração perdida. Porque a nossa geração era uma geração que já tinha sofrido rupturas. Ela dificilmente passaria por um processo de uma nova relação desse homem-natureza. Porque ela já tinha costumes, estabelecido estratégias de convivência, vou usar esse termo, que nos inviabilizariam uma nova dinâmica de relação. E aí entendeu-se na Agenda 21 que era necessário pensar na educação infantil, nesse nosso futuro, as crianças. Então, entendia-se que as crianças, que a partir da década de 90, que nasceu de 92 para cá, que era o futuro, elas seriam a garantia de que nós conseguiríamos traçar uma sociedade mais justa e sustentável, uma relação mais próxima e harmônica entre homem e natureza. E aí, dentro da modalidade informal, começou-se mais a formação do sujeito ecológico, focando muito nos movimentos sociais, nas associações, nos grupos que discutiam ou tinham uma relação muito próxima com a natureza. Os ribeirinhos, os quilombolas, então começam a pegar os grupos que dependem diretamente dos recursos naturais para se começar a pensar uma educação focada numa educação popular freiriana. E na década de 80 a gente tem o auge de Paulo Freire, E aí, quando, na informal, ela era o que os meios de comunicação divulgam. Seria a maneira como a mídia divulga essa relação ambiente e natureza. Essas 3 modalidades, elas foram classificadas dentro da agenda. E aí isso vem ao longo da nossa história na 9795, que é a Lei de Educação Ambiental Nacional, que nela já se começa a sistematizar o PNE, o Plano Nacional de Educação, o PNAS, o Plano Nacional de Educação Ambiental. Então, dentro do plano, ele sempre vai estabelecer as 3 modalidades e nunca ele se refere ao professor, mesmo na modalidade formal. Ele se refere ao educador. Porque entende-se que o professor é professor de disciplina e que a educação ambiental ela não pode ser caracterizada como disciplina pelas particularidades que tem uma disciplina. Então, eu não tenho alguém graduado em educação ambiental. Eu tenho alguém de direito, eu tenho alguém da geografia, eu tenho alguém da pedagogia, alguém da biologia, que pode ser um educador ambiental e trabalhar em educação ambiental. Então, eu não tenho uma área específica. Por isso que a gente não usa o termo professor de educação ambiental, a gente usa educador ambiental. E aí, ao longo da história, a educação ambiental ela vai sendo utilizada, aí, claro, tem uma coisa que é muito marcante, o modismo. Então, a partir da ECA 92, virou moda de desenvolvimento sustentável e educação ambiental. E, infelizmente, as nossas secretarias de educação, as nossas universidades começaram a usar a educação ambiental como moda. E o que é moda? Passa. E quando não passa, a gente começa a cometer alguns equívocos. E um deles é utilizá-la como uma maneira fragmentada do que seja essa educação. O que seria essa maneira fragmentada? Eu atrelá-la ao lixo, ao problema ambiental. E aí, Lourenço te diz, é inevitável que a gente não relacione a educação ambiental com os problemas ambientais, mas ela não é só isso. Dificilmente, se a gente chegar em uma escola hoje com os nossos professores, ou quem não está na escola, e perguntar o que é educação ambiental, diretamente eles se reportam a fauna, flora e reciclagem. Não joga o lixo no chão. E não é isso. Isso é consequência. A educação ambiental, ela trabalha especificamente, diretamente com a formação humana, formação cidadã. As ações ambientais que a gente chama, que é a reciclagem, que é a renda alternativa por meio da reutilização. Todas essas ações, a gente chama ações ambientais que implicam em mudança de comportamento. Então, a educação ambiental ela vai estar muito ligada na consciência ambiental.
E aí o Neto faz uma diferença. Qual é a diferença? E aí é muito comum a gente trocar consciência pela sensibilização. Ele diz, todo mundo sabe o que não deve fazer quando se refere aos problemas ambientais. Todo mundo sabe que quando for tomar banho tem que desligar o chuveiro para evitar o alto consumo de água, que deve desligar a luz. Aí ele diz, a gente faz. Poucas vezes, né, a gente faz. Então, diz, nós sabemos, nós somos sensibilizados para as causas ambientais. No entanto, nós não tivemos uma formação que nos levasse a ter consciência ambiental. Porque no momento que eu tenho consciência, ela requer automaticamente mudança de comportamento. E se eu não tive mudança de comportamento, é porque eu ainda não tive consciência ambiental. Eu fui sensibilizada para as questões ambientais. E aí, a educação ambiental, eu falo muito, então eu vou tentar falar rapidamente. E aí, tanto na formação de professor, como em todas as outras modalidades, ela é sempre vista como, eu vou fazer uma reciclagem, o que é que eu vou fazer? Eu nunca falo na formação. Né? E aí, nas nossas escolas, o dia 5 de junho é marcado pela bendita plantinha, né? Todo mundo traz uma muda de planta. E aí, Lorenzo te diz assim, todo mundo traz a mudinha de planta, o moleque traz, né? Eles até gostam. No entanto, no dia seguinte, eles mesmos dão um chute e acabam essas plantas. As plantas que eles trouxeram. Qual o sentido dessa planta? Como a escola, ela trabalha a importância da fauna e flora para que ele chegue a uma ação de trazer uma muda para a escola. Não trabalha. Entende? Os nossos cartazes que nós simbolizamos na aula de meio ambiente, eles se tornam lixo, que simplesmente são colados, mas eles não são meios de formação. Entende? Então, existem várias maneiras da gente entender como ela é tratada e como ela é negligenciada dentro do ambiente escolar. E aí, quando eu falo de quem é a responsabilidade, a 9795 diz que a educação ambiental é tema transversal, ou seja, ela é responsabilidade de todos e não é de um indivíduo específico. Como ela é responsabilidade de todos, eu acabo jogando para alguém, né? Eu jogo para o professor de geografia, eu jogo de biologia, e aí ele joga de volta para o professor de geografia, e aí a gente fica nesse vai e vem, e acaba que as nossas ações de fato não são efetivadas. Quando eu falo do ambiente não formal, eu já tenho outro cenário, porque eu não tenho um currículo fechado. Só que quando foi estabelecido na agenda, nós estabelecemos que em 20 anos era a nossa meta, até a ECO, a Rio mais 20, de que a nova geração, a geração da década de 90 para cá, seria uma geração que teria uma formação diferenciada para essa relação ambiente e natureza. Passaram-se mais de 20 anos, teve a Rio mais 20, e nós tivemos um retrocesso em entender essa educação. Ela não foi efetivada no ambiente escolar. Os professores que foram formados ao longo desse período, eles não tiveram nas suas matrizes uma formação que permitisse formar o educador, mas sim o professor, o educador com uma vertente mais ampla de entender essa relação ambiente e natureza. As universidades, existe um artigo, um estudo que foi feito na Costa Rica, Rússia, Austrália, de um grupo de pesquisadores que trabalham em rede sobre educação ambiental, e eles, é até engraçado, né, que eles falam da formação de educadores ambientais, e eles dizem que geralmente a gente quer encontrar um culpado pela não funcionabilidade de alguma coisa. Então, se não funciona, alguém é culpado. E aí ele chama a atenção no seguinte, ele diz, se não existe alguém culpado, o culpado é a universidade. Por quê? Porque a universidade é quem forma o futuro professor. Então, se ela forma e ela não inclui na formação desse professor, quem é que vai atuar quando sai daqui e vai para a educação básica? É o professor que passou pela universidade. Então, alguns dizem. O ponto central de começar a se discutir a educação ambiental é no processo de formação dentro das universidades. E aí, quando a gente fala na formação de educador, eu estou falando só do licenciado, porque a galera que está nas engenharias, eles vão trabalhar na modalidade não formal. Então, eles precisam ter uma compreensão do ambiente como algo complexo. Um algo complexo e que gira
ele é contínuo, ele não vai parar aqui, é um ciclo vicioso. Então, quando a gente fala desse processo de formação, envolve muitos elementos. Envolve que eu tenho uma concepção de direito para eu entender, que eu tenho uma concepção de educação, que eu tenho uma concepção de biologia, de ecologia. Então, assim, é uma diversidade de áreas de conhecimento que contemplam essa complexidade do que seja educação ambiental. Eu diria que o grande desafio, para fechar aqui, antes do Marcelo não parar aqui, os dois Marcelos, né? Eu diria que o grande desafio da educação ambiental é, primeiro, nos entendermos como parte do ambiente. Leff diz que nós somos a pior espécie do planeta. Por quê? Todas as outras espécies, elas tentam encontrar maneiras de sobrevivência. Nós somos a única que se autodestrói. Por quê? Nós sabemos que nós dependemos da água para sobrevivermos por menos dos rios. Nós sabemos que nós dependemos do solo, a gente polui o solo. Tudo que a gente sabe que é essencial para a nossa sobrevivência, a gente autodestrói. Se a gente destrói, o momento vai falhar. E se falhar, a gente vai se autodestruir enquanto raça. E aí, o grande desafio é entender que a educação ambiental, ela parte de um princípio de emancipação, de formação, de eu entender a convivência em sociedade. Então, as ações, elas são consequências dessa minha mudança de comportamento. Não é que eu não vá fazer reciclagem, não é que eu não vá fazer a muda, não é que eu não vá fazer a horta, mas tudo tem que ter uma finalidade dentro do processo de formação. Se eu vou instalar uma horta na minha escola, quem vai cuidar da horta? Qual a finalidade? Como ela foi incluída dentro do currículo, dentro do processo de formação do indivíduo que está construindo a horta? E eu não falo só do aluno, é o professor, o diretor de toda a comunidade educacional. Então, e fora da escola também. Então, eu tenho sempre essa vertente de transversalidade de como eu vou envolver a comunidade externa dentro das minhas discussões, né? E aí, eu diria que um dos grandes desafios, primeiro, é romper com a ideia de que a educação ambiental, ela é fauna e flora, não é só isso. É isso, mas não só isso. E entender que ela é um processo de formação cidadã. E que sem esse processo de formação cidadã, que eu chegue a construir um sujeito ecológico, socioambiental, dentro de uma vertente de educação ambiental holística, eu comprometo a formação do indivíduo no momento, no presente, e das próximas gerações. E, consequentemente, a nossa existência, porque todo o desmonte que a gente tem da educação ambiental, das questões ambientais hoje no Brasil, é exatamente pela nossa falha nesse processo de formação cidadã, de entender o ambiente como algo complexo. E aí, claro, tem consequências ao longo das gerações. E, basicamente, isso que eu gostaria de falar a vocês. Nós vamos abrir espaço agora para as perguntas. Vamos estipular o tempo de 10 minutos, acho que 2 perguntinhas para os nossos expositores. Né? Quem quiser fazer uma pergunta, eu peço, por gentileza, que se dirija à mesa. Boa tarde a todos e a todas, a mesa presente. Eu tenho 2 perguntas, uma no âmbito mais macro e outra no âmbito grupo. A análise de vocês, fica a critério da mesa responder, sobre as mudanças que o Executivo hoje quer fazer a respeito do Fundo Amazônia, né, que tem um direcionamento em âmbito nacional, principalmente na questão de educação ambiental. E a gente sabe que se realmente essa mudança acontecer sobre gerenciamento dos recursos, vai influenciar diretamente na questão da educação ambiental em âmbito nacional. E a outra pergunta é sobre, até que a doutora Kelly falou, sobre essa transversalidade da educação e ficar professor jogando outros, geografia, biologia. Isso acontece muito na sala de aula. Será que num novo contexto, na mudança desse ensino e aprendizagem, por exemplo, fizesse uma disciplina como educação ambiental, né, como
por exemplo, até se fosse uma disciplina facultativa, mas que ela existisse, porque eu acho que talvez isso daria mais um avanço, né, na questão de conscientização de todos os alunos, né, de sair dessa transversalidade e botar mais efetividade como uma disciplina, mesmo que fosse de uma carga horária mais baixa. Essa é a pergunta. Professora Kelly, a gente está mais ou menos dividindo um pouco aqui para... Isso é justo. Vou tentar responder então a primeira pergunta, a questão do Fundo Amazônia. As mudanças realmente pensadas pelo governo têm ignorado o princípio básico das relações internacionais do Brasil, que é de cooperação e de lealdade, de confiança. Quando o Brasil diz que os valores recebidos por investidores estrangeiros a título de conservação da região amazônica vão ser utilizados de forma diferenciada do que constou no acordo internacional, o Brasil estaria ferindo como que uma cláusula contratual de lealdade. Ele não pode fazer isso. Isso pode ter repercussões, inclusive sanções em relação ao nosso país por essa mudança política, esse arbítrio individual do gestor do meio ambiente. Não pode fazer mudança porque isso é baseado numa relação internacional que o Brasil tem, e toda a relação internacional que o Brasil tem, ela ganha uma formatação formal, ela ganha um instrumento formal, que no caso é um acordo internacional. O Fundo Amazônia tem doações, por exemplo, de países como a Noruega, que investiu, que tem relações diretas. Uma vez o rei da Noruega veio para o Brasil, foi direto lá com os índios e Yanomamis. Olha, vou visitar você direto, sem falar com o governo. Foi um escândalo internacional, ele ignorou a presidência do Brasil. Imagina o Brasil, olha, vou pegar o dinheiro que vocês mandam e vou usar para outras coisas, inclusive indenizar desapropriações e unidades de conservação. Isso não está no acordo. Então, realmente pode ter uma resposta muito negativa em relação à confiança, e o papel do nosso país sempre foi muito elevado nas relações ambientais, pode ter um efeito realmente inverso, perverso, da confiança que se tem no Brasil, inclusive do ponto de vista ético, né? O Brasil sempre foi na dianteira, e agora seria um tiro no pé. Aí vou passando então para a professora falar sobre isso. Eu vou responder com outra pergunta, mas não é porque é criança que tem o costume de fazer isso, né? Mas gravidez na adolescência é educação ambiental? Faz parte ou não? Bullying faz parte da educação ambiental? Questões étnicos raciais faz parte da educação ambiental? Questões indígenas fazem parte? Porque a gente falou do índio, alguém ficou olhando assim, porque relaciona o quê? A natureza. Mas todas essas questões que eu falei faz parte da educação ambiental. Por conta disso, ela não pode ser uma disciplina. A discussão teórica que existe hoje, tanto a nível nacional e internacional, existem duas linhas. Poucos teóricos defendem que ela se transforme em uma disciplina para que essas mazelas práticas sejam sanadas, que não sei se seria, né? Mas, de um modo geral, tanto a nível nacional como internacional, não se aconselha que ela se transforme em disciplina, pela própria complexidade. Quando a gente fala de transversalidade, a gente fala de saberes. E o que são os saberes? Tudo aquilo que é construído no dia a dia, nas vivências, nas relações que as pessoas estabelecem, e aquilo que é construído dentro da escola, por meio do currículo. Né? Então, a junção de todos esses saberes, escolares e não escolares, ela não permite formar esse cidadão, esse sujeito ecológico. Por isso, nós não se aconselha na literatura, dificilmente a gente vai encontrar um pesquisador da área da educação ambiental que diga que seria o ideal ela se transformar em disciplina, por conta de toda a complexidade que ela é. A grande dificuldade está em entender. Porque eu sempre relaciono o rio à árvore. Eu esqueço que todas as relações de saberes que são estabelecidos, as questões sociais, elas são parte dessa formação
Porque o ambiente é tudo, nós somos ambiente. Por isso que ao longo da história ela vai mudando de nomenclatura. Primeiro ela é educação ambiental, depois ela passa para educação e sustentabilidade, depois ela passa a ser chamada de educação socioambiental, depois ela passa a ser chamada de educação crítica, educação ambiental crítica, e depois ela chega na última, que é a nova moda, holística, né? Que são é como se dentro da pedagogia a gente tem várias correntes, né? Várias tendências pedagógicas. Cada uma delas defende uma filosofia e uma compreensão do que seja educação. Na educação ambiental também. Professora, assim, no diálogo, acho que no diálogo, falava antes do grande liberário, escritor, conhecido, nós temos realmente. Então, ele tem vários vídeos explicando a questão do sistema, não querer propagar tanto a questão da educação ambiental, justamente porque hoje, quem tem o maior domínio de espaço é quem vai dominar o mundo capitalista. Então, assim, a gente sabe que um dos problemas existentes está na transversalidade, né, que você falar a respeito de nortear a questão da educação ambiental. Eu, por exemplo, me ensino e coloco dados poucos teóricos que acho que deveria ter uma educação, uma disciplina para a educação ambiental, justamente tem geografia, tem história, tem geografia, tem biologia e matemática. O aluno que está inserido naquele nicho, ele tem uma visão. Ou não. Mas o que acontece? A gente tem, acho que as pessoas, mas é teoria da conspiração, mas a gente sabe que tem um domínio de mercado para isso. Então, será que essa visão de sair desse eixo transversal não é um aprisionamento para que a gente tenha uma visão mais... Muito pelo contrário. Se você é professor de matemática, tem uma área dentro da matemática que se chama etnomatemática. A etnomatemática, ela trabalha com saberes, com o cotidiano, com a vivência. Então, ela pega as vivências e traz para a sala de aula, por isso, etnomatemática, que é uma nova vertente de compreender a matemática a partir das minhas vivências, que é muito pautada na concepção de Freire sobre temas geradores, educação popular. Quando eu pego a geografia, se você ler LEF, leia lá, Desenvolvimento e Sustentabilidade, Educação Ambiental para quê? Né? Se você ler no último capítulo do livro, ele diz assim, por que educação ambiental como eixo transversal e dentro de uma temática da complexidade do que seja o meio ambiente? Ele diz, se você pegar todas as áreas de conhecimento de um currículo formal, não vou falar de graduação, vou falar da educação básica, geografia, história, biologia, ciências, enfim, todas as áreas de conhecimento, existe uma coisa chamada temas geradores, que é o que a educação ambiental trabalha. Dentro do tema gerador, em algum momento, todas essas áreas de conhecimento elas convergem para o que o currículo chama de, como eu posso dizer, áreas específicas dentro desse currículo que entra educação ambiental, né? Educação em gênero. Então, todas essas questões elas entram como tema interdisciplinares e transversais. Gallo, ele chama isso como ruptura de fronteiras. Ele diz que as disciplinas, elas foram estabelecidas como fronteiras entre as áreas de conhecimento. Por que fronteiras? Porque eu acabo fazendo com que a Helena, ela só consiga ver o direito dentro de uma caixinha fechada. Mas ela não consegue ver o direito dentro da educação, dentro da biologia, dentro das ciências sociais, entende? Quando se fala de quebra de paradigma, de ultrapassar as fronteiras do conhecimento, é quando eu tenho uma visão de transversalidade. O problema não está na transversalidade. O problema está na compreensão do que seja transversalidade. Entende? Porque nós não fomos formados, e aí Gallo diz assim, é concebível, é aceitável, porque nós fomos formados como arquivo estanque. O que é o arquivo estanque? Imagina um armário com várias gavetas, cada uma responsável por uma gaveta, cada gaveta é uma área de conhecimento que não conversam. A transversalidade, ela tem o papel exatamente de quebrar essas gavetas, porque o conhecimento ele não é algo fechado, ele é algo complexo.
Entende? Então, o problema não está no conceito. Nós vamos... E aí, Garrido diz assim, que o grande problema é que a gente cria muitos conceitos, muitas teorias e não executa. Antes de executar, a gente já cria um novo, né? Então, a transversalidade, ela não existe sem a interdisciplinaridade, porque elas são complementares, elas vão se interconectando. Por isso que Galo chama de precisamos quebrar os arquivos estanques e construir e quebrar as fronteiras de conhecimentos que nós estabelecemos enquanto educadores, para que eu possa entender o meio ambiente como algo muito além da ecologia, muito além da biologia, mas que eu consiga entender ele como formação humana, como relações sociais que são estabelecidas e que tem saberes que são construídos no cotidiano, que eles não se contrapõem à ciência, mas eles se complementam, que são os saberes cotidianos da vida das pessoas. Então, não é que a gente está inventando a roda, a gente precisa entender que o que nós produzimos em sala de aula talvez seja novo para nós na maneira como o mundo é estruturado no material didático. Mas para muitos, se nós utilizássemos essa linguagem no dia a dia, que é isso que é a transversalidade, é o que a gente vive. E aí a gente usa vários conceitos para isso. Infelizmente, pela baixada da hora, nós vamos precisar encerrar a mesa. Mais uma vez, eu quero agradecer em demasia a exposição da professora Kelly, do professor Marcelo Moreira. É um debate muito profícuo, realmente. Agradecer a presença e as perguntas, né, de cada um que aqui estão. Muito obrigado. Agradecemos a